Oi para todo mundo. Esse é mais um vídeo do programa Sons Aleatórios. E o tema do vídeo de hoje é o último disco da década de 60 da importante banda britânica Yardbirds. Uma banda aí que pode se orgulhar de ter tido na sua formação os três que são considerados os melhores guitarristas britânicos de todos os tempos: Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Então, Yardbirds começou como, para quem gosta da banda, é fã da banda, sabe muito bem que a Yardbirds começou com uma banda de blues, aí com Eric Clapton. Na verdade, existia um outro guitarrista antes dele, que é o Tony Topham, mas as primeiras gravações mesmo começaram com o Eric Clapton na guitarra solo. E no começo, o Yardbirds era uma banda que tocava exclusivamente blues e rhythm and blues. E com o passar do tempo, os outros integrantes quiseram diversificar o som da banda, mas o Eric Clapton não gostou dessa direção que o restante da banda queria tomar e acabou saindo logo após a gravação do single For Your Love, que era um single que já fugia bastante daquela receita de rhythm and blues e blues tradicional que o Yardbirds tocava bem no começo da sua carreira. E quando o Eric Clapton saiu, inicialmente o convidado para substituí-lo foi o Jimmy Page. Mas o Jimmy Page tinha muita amizade com o Eric Clapton, achou que ia ser assim, meio desonesto assumir o lugar dele, e indicou o Jeff Beck, que também era outro amigo dele. E aí, a parte mais conhecida e de maior sucesso comercial do Yardbirds foi com o Jeff Beck na guitarra solo, porém aí no verão lá na Europa, né? No meio do ano de 1966, o baixista Paul Samuel Smith resolve sair e se dedicar apenas à produção de discos. E aí, inicialmente, o Jimmy Page quebra um galho ali no baixo, mas ficou evidente que era um talento desperdiçado de Jimmy Page tocar baixo. Ele que era um guitarrista dos mais requisitados aí como músico de estúdio de toda a Grã-Bretanha. Então, o então guitarrista base, Chris Deja, passou a ser baixista, e daí formou-se aí uma dupla de guitarra dos sonhos para qualquer banda, Jimmy Page e Jeff Beck. Porém, essa formação durou muito pouco tempo. Jimmy Page e o Jeff Beck juntos gravaram apenas 4 músicas. As duas primeiras saíram num single do Yardbirds, que é Happening 10 Year Times Ago no lado A e Cycle Daisies no lado B. Depois de uma terceira canção gravada pelos dois juntos, foi Stroll On, que aparece no filme, inclusive, o Blow Up, uma cena ali que o personagem principal entra num clube noturno e tá o Yardbirds tocando, e ali tá Jimmy Page e Jeff Beck juntos. E a outra música nem foi lançada oficialmente pelo Yardbirds, ela foi aparecer apenas no primeiro disco do Jeff Beck Group, o Truth, que é a música Beck's Bolero. Então apenas essas 4 canções foram gravadas conjuntamente com Jimmy Page e Jeff Beck. Logo depois o Jeff Beck saiu do Yardbirds e o Jimmy Page assumiu como único guitarrista. Se bem que em vários shows ao vivo, o vocalista Keith Relf frequentemente tocava guitarra base, mas não era isso não acontecia sempre, na verdade. E logo após o single Happening 10 Years Time Ago e Cycle Daisies, foi o último lançamento do Jeff Beck no Yardbirds, do Yardbirds com o Jeff Beck. Como ele não fez muitos, ele fracassou ali na parada de sucessos, a gravadora EMI, ela não quis mais que o Paul Samuel Smith, que foi baixista da banda lá no começo, e produziu o álbum Roger the Engineer, e também esse single que eu falei para vocês. Ela não quis que ele continuasse como produtor da banda e impôs outro produtor para gravar o próximo disco do Yardbirds, que era o produtor sul-africano Mick Most. Algo que desagradou bastante o Jimmy Page, que o Jimmy Page já o conhecia. Ele já havia tocado em sessões de estúdio de bandas como Herman's Hermits e Donovan, e o artista Donovan, que geralmente eram produzidos pelo Mick Most. Então o Jimmy Page achou que ele não combinava com o estilo do Yardbirds. Mas mesmo assim eles gravaram um disco e alguns singles sob a produção do Mick Most. Então o Jeff Beck saiu por volta de agosto, setembro de 66,
E em dezembro de 66 eles fizeram a primeira sessão sem o Jeff Beck e gravaram 2 músicas instrumentais. Uma delas era uma versão de uma música de uma banda Mockingbirds, que era liderada pelo Graham Goldman, que foi um cidadão que escreveu algumas músicas de sucesso para o Yardbirds, como For Your Love, Evil Hearted You, e também um instrumental chamado LSD, bem curto. Essa foi a primeira sessão de gravação, como eu falei, do Yardbirds sem o Jeff Beck, lá em dezembro de 66, mas essas músicas só viriam aparecer na década de 90. E em março de 1967, aí sim foi lançado o single Little Games no lado A e Puzzles no lado B, com a produção do Mickey Moss. E esse single, apesar dessas 2 músicas serem bem produzidas, e Little Games é uma música bem com um apelo pop bem irresistível, eu diria, e Puzzles é uma música mais psicodélica, um pouco menos pop, um pouco menos polida. Ambas eu considero excelentes, porém o single fracassou novamente nas paradas de sucesso e o Mickey Moss resolveu endurecer com o grupo. Ele deu apenas 3 dias de estúdio para a banda completar um álbum inteiro. Isso desagradou mais ainda o Jimmy Page. E várias das músicas do álbum Little Games, que é o nome desse álbum, lançado aí apenas nos Estados Unidos em julho de 1967. Na Inglaterra ele não foi lançado, pasmem. E, como eu falei, eles tiveram apenas 3 dias para gravar o LP inteiro. LP de 10 canções. E uma delas era Little Games, que saiu no single de março e foi a faixa título do álbum. Esse álbum divide bastante opiniões entre os fãs do Yardbirds. Alguns consideram uma obra-prima. Dizem até que o Led Zeppelin não existiria do jeito que a gente conhece hoje sem esse álbum. Enquanto que outros rejeitam esse Little Games, dizem que foi um passo em falso do Yardbirds, esse álbum não deveria existir. Eu sinceramente faço parte do primeiro time. Eu considero o disco mais redondinho do Yardbirds, eu considero, apesar que o Yardbirds não era uma banda muito conhecida por álbuns, é uma banda muito mais conhecida pelos seus singles, mas eu gosto muito desse Little Games, o álbum. E é esse álbum aqui. Essa é a capa do Little Games. E nessa versão em CD que eu tenho aqui, ela tem uma peculiaridade maravilhosa, é que ela tem 16 faixas bônus. O álbum tinha 10 faixas e tem mais 16 faixas bônus aqui nessa edição em CD. Então são 26 músicas, na verdade. O que eu mais gosto no Little Games é a diversidade das composições. Você tem um pop genuíno, aquele pop bem polido, bem brilhante, que é o caso de Little Games, é o caso de No Excess Baggage. Você tem o blues em estrado bruto, que fez a fama do começo da carreira do Yardbirds, como é o caso de Smile on Me e Drinking Muddy Water. Essa última com a participação mais do que especial do pianista Ian Stewart, aquele dos primórdios do Rolling Stones. Temos também psicodelia a toda, no caso de Tinker, Tailor, Soldier, Sailor e Glimpses, essa mais ainda. E nessas 2 músicas, o Jimmy Page toca guitarra com arco de violino. É importante lembrar que ele não foi o primeiro a fazer isso, o guitarrista Ed Phillips do Creation já vinha fazendo isso há algum tempo, mas é inegável que ele foi um dos mais brilhantes guitarristas a utilizar essa técnica. Isso não tem como negar. Ainda temos também aquele pop mais reflexivo, mais puxado para o folk, que é o caso de Only the Black Rose, que é um caminho que ia ser seguido aí pelo vocalista Keith Relf e pelo baterista Jim McCarthy, na próxima banda deles, que é a Renaissance. E a gente tem aqui também a última canção, que tinha tudo para ser uma grande canção, mas essa foi estragada pela produção, que é o caso de Little Soldier Boy. Até o Jimmy Page, numa entrevista na década de 90, ele considera que o Little Games, ele diz que era um álbum legalzinho, mas estragado pelo produtor. Eu acho que ele foi um pouco duro demais com esse trabalho, mas nessa música que encerra o disco originalmente, que é Little Soldier Boy, realmente a produção estragou muito essa canção. Dá até dó. Por quê? Porque
eles nem tiveram direito a colocar um trompete como eles gostariam de colocar na música. Eles usaram um trompete vocal. Dá para perceber claramente que imitou-se o som de trompete com a boca. Ficou até meio constrangedor. Mas a composição ainda assim é ótima. Eu considero muito boa, apesar da produção ter estragado irremediavelmente essa canção. Isso não dá para negar. É um álbum que também não fez sucesso. O Yardbirds a banda já estava desiludida, eles já estavam pensando em parar havia tempo, mas eles tinham alguns compromissos, alguns shows ainda. E ainda assim eles lançaram mais 3 singles após o Little Games. Apenas o último desses 3 que foi lançado na Inglaterra, os outros 2 apenas nos Estados Unidos também. E esses singles estão aqui nessa edição em CD também do álbum. Então, falando agora sobre as faixas bônus, a gente tem essas 2 músicas que eu falei que foram lançadas em dezembro, e foram gravadas, em dezembro de 66, na primeira gravação do Yardbirds sem o Jeff Beck, mas só foram lançadas em 92. Depois a gente tem 3 músicas que foram gravadas durante o Little Games, nesses 3 dias ali, mas não foram usadas para o álbum, que é o caso de Nevermind, que é um instrumental, é o caso de Delaney Lee, que é uma música que tem muita gente que detesta, mas eu gosto bastante, é uma música bem diferente, uma música meio hipnótica, com a pegada de música indiana, com aquela... Não tem cítara, mas é uma guitarra imitando uma cítara, fazendo um som meio repetitivo, hipnótico, e o Jimmy Page declamando aí algumas frases, parece não ter muito sentido. E, por fim, a gente tem essa, ainda bem que não entrou no álbum mesmo, essa era muito ruim. É uma música cantada pelo baterista Jim McCarthy, uma música daquelas típicas de pubs ingleses, que é I Remember the Night. Essa ainda bem que ficou fora do álbum original mesmo. Além disso, a gente tem as músicas Haha Said the Clown e 10 Little Indians, que foram lançadas em compacto, em single. Haha Said the Clown é uma música do Manfred Mann, que tinha feito sucesso um pouco antes. E 10 Little Indians é uma música do compositor americano Harry Nilsson. E os 2 singles foram lançados como singles separados. Também não fizeram nenhum sucesso. E a gente tem aqui também outro último single lançado pelos Yardbirds na década de 60, em 1968, que tinha Good Night Sweet Josephine, do lado A, e Think About It, do lado B. Good Night Sweet Josephine, na verdade, os únicos membros do Yardbirds que participam dessa gravação são o guitarrista Jimmy Page e o vocalista Keith Relf. O resto da banda nem toca nessa música. É uma música interessante, eu gosto dela. Agora, o lado B desse single, que é Think About It, é uma gema, é uma verdadeira gema. É uma música com um solo de guitarra incrível, um riff de guitarra também incrível do Jimmy Page. Inclusive, a seção intermediária dessa música foi aproveitada depois em Dazed and Confused, do álbum de estreia do Led Zeppelin. Vocês podem comparar a seção intermediária, que é muito parecida. Certo? E a gente ainda tem aqui uma música que é de um projeto aí do Keith Relf e do Jim McCarthy, antes deles formarem o Renaissance, que é um duo chamado Together, e tem a música Together Now, que vai bastante aí no estilo do que seria o primeiro disco do Renaissance. Então, depois, em março de 68, o Yardbirds fez um show e gravou esse show, e para ser lançado como um disco ao vivo, mas não foi lançado naquele período, só foi lançado depois que o Led Zeppelin já tinha estourado. Ele foi lançado como The Yardbirds Live, featuring Jimmy Page, e o próprio Jimmy Page, ele melou aí esse lançamento. Esse disco até foi lançado, mas a gravadora teve que retirar esse álbum das lojas, porque o Jimmy Page entrou com processo. E em julho de 1968, o Yardbirds faria o último show da carreira deles, pelo menos até a retomada aí já no século XXI. O Yardbirds retomaria com outra formação completamente diferente aí no século XXI. Mas o Yardbirds que a gente conhece, tem na cabeça, terminou aí em julho de 1968. E pouco depois, ainda com o nome Yardbirds, ou na verdade New Yardbirds, o Led Zeppelin fez algumas apresentações. Por questões contratuais,
eles ainda tinham que usar o nome Yardbirds, eles usaram New Yardbirds, já com o Robert Plant, com o John Bonham, com o Joe Paul Jones e tudo mais. Mas, como eu falei, o Yardbirds mesmo acabou aí em julho de 1968. E, como eu falei para vocês, esse foi o testamento daí do Yardbirds como a gente conhece. Esse álbum aqui, Little Games. Outra coisa que eu esqueci de falar nele, uma das faixas chamada White Summer, uma faixa instrumental com uma pegada bem oriental, também bem orientalista, é a precursora com certeza de Black Mountain Side, que está também aí no álbum de estreia do Led Zeppelin, já mostra o apreço aí do guitarrista pela música oriental. Então é algo bastante bonito de se ouvir, é bem emocionante você ouvir essa música White Summer. Então, sempre lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aí no canal Sons Aleatórios. Por hoje eu fico por aqui e na próxima terça-feira a gente se encontra novamente. Até lá!